Olá pessoal, bom dia. É sábado, hoje dia 8 de agosto, e nós vamos bater um papo, fazer uma live que está anunciada, uma live que é do SES, que eu vou conversar hoje com a professora Jane Verbenga, que é a nova coordenadora do curso de pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária do SES. E a gente vai conversar com um tema interessante, é bem aberto, reformas e oportunidades. Na verdade, compreender como devemos nos postar ou no portar nesse período especificamente da pandemia e, na verdade, que estamos acompanhando diversas modificações legislativas no campo previdenciário e no campo trabalhista. E aí eu já combinei com ela, ela vai entrar daqui a pouquinho e aí a gente vai bater esse papo. Mas enquanto isso, eu quero aproveitar a oportunidade para todos e todas que estão nos vendo, que conheçam aí não somente o meu perfil aqui no Instagram, mas o perfil da professora Jane, né? É Prof. Jane Verbenga, né? Vocês vão ver, tá marcadinho lá no card. E também verifique os meus canais no YouTube. Para mim é muito legal ter a oportunidade de vocês nos acompanharem lá, porque eu estou postando todo dia, sempre material novo, tanto no canal Pamplona, quanto no canal Papeando com Pamplona. Deixa eu ver se a professora já entrou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, eu vou puxá-la aqui. Tô aqui puxando, aqui não apareceu o chamadinho, aí eu entrei aqui para puxar. Ela vai entrar. Olá, professora. Bom dia. Como vai? Tudo bem, professor Pamplona? Tudo na paz, vai ser um prazer aqui interagir contigo pela primeira vez nesse mundo virtual, né? Eu estava conversando com o pessoal, apresentando aqui como a nova coordenadora do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Prática Previdenciária, né? E também atuando agora também no mestrado online que o SES vai fazer, a Faculdade SES. Eu ainda não vou poder participar do mestrado, porque ainda estou vinculado a outras instituições, mas continuo coordenando os cursos de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho e também o de Direito Contratual e, sem sombra de dúvida, vou poder, talvez, fazer algumas participações especiais aí nesse curso de mestrado, aí sob a sua mão firme. E que prazer conhecê-la. Eu aprendi que na netiqueta das lives, né, no Instagram, quando a gente abre a live, o Cicerone tem que ficar falando, porque é o tempo que as pessoas vão ver que a gente já está ao vivo, né? Aí vai participar. E todo mundo que entrar aqui, eu aprendi também recentemente, dizer, gente, estimular todo mundo a botar os coraçõezinhos, cliquem aí no coraçãozinho, porque muda o algoritmo e a pessoa passa a ter mais visibilidade, ou pode encaminhar também essa live, literalmente ao vivo, né? Clicando nessa coisinha, essa pipa, esse triângulo aqui, logo na base, você clica lá, você pode encaminhar para todos e todas que estão nos assistindo. Realmente é uma forma de divulgar ainda esse pensamento. E aí, quero, agora sim, com a professora presente, dizer também, olha, gente, sigam aí o perfil da professora, né? Está marcado, professora Jane Verbenga, seria a pronúncia, né? O Verbenga. Verbenga. Isso. Isso. E aí, mas se você não conseguir entender direito, não tem problema, você clica no card que eu postei lá, marquei os 3 perfis dela, aí não tem como você não encontrá-la e vai poder segui-la. E peço também que aos seguidores da professora me sigam também aqui no Instagram, no YouTube, nos meus blogs de poesia. Estamos aqui para bater esse papo aqui. E a gente vai bater um papo nesta manhã, né, sobre reformas e oportunidades. Na verdade, é justamente essa compreensão de que passamos há algum tempo por um período de reforma trabalhista, sobre reforma previdenciária, e temos também, nesse período da pandemia, novas disciplinas jurídicas sobre determinados aspectos, seja do período pandêmico, seja do período pós-pandêmico, independente da pandemia. E aí, compreender esses temas, sem sombra de dúvida, é um dos nossos maiores interesses, até mesmo para que vocês que estão nos acompanhando possam participar dos nossos cursos de pós-graduação, onde serão, sem sombra de dúvida, aprofundados cada um desses temas. Só que eu já estou falando demais, já abri aqui a live, e aí, esse é o momento, eu sou apenas o aperitivo, a professora Jane é o prato principal. Então, professora Jane, agora sim, já aberto, com muitos corações,
com todo mundo já participando, todo mundo convidado a nos seguir. Passo a palavra para a senhora. Bom dia, seja bem-vinda ao meu perfil aqui no Instagram. Bom dia, professor Rodolfo, bom dia a todos. É muito gratificante para mim. Sempre tive o senhor como uma referência no direito do trabalho e agora, para mim, fazer parte dessa equipe do SERS é fantástico, é maravilhoso. Poder interagir com muitos alunos e também com muitos colegas, professores, que são referência nas suas áreas no direito no Brasil todo. Então, tenho seus livros, já li todos eles, estudei, enfim. Teve uma ocasião que eu fiz, que eu cheguei a me inscrever para um concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu não sei se o senhor chegou a vir para a banca ou não, mas o senhor era da banca. Mas isso deve fazer... nome lá sondando, mas aí acabou desencontrando data. Isso deve fazer acho que uns 6 anos ou mais, né? E aí, na ocasião, sempre diz, bom, se você quer passar, tem que estudar o autor que vai estar na banca. E aí eu comprei vários livros seus, estudei os seus livros. E durante um pequeno período, aí eu lecionei Direito do Trabalho, primeiro na Universidade de Santa Cruz do Sul e depois na Universidade Regional Integrada. Porque sempre se enxergou direito do trabalho e previdenciário muito próximos um do outro. E eles são próximos, embora eles tenham... Vejam, um é direito privado e outro é direito público, né? Mas eles têm uma ligação muito forte. E aí a gente tem... Você já tinha uma ligação... Agora também com as reformas que aconteceram nos últimos tempos, eu acho que a ligação continuará muito forte, porque o que muda lá para o trabalhador, em termos de direito trabalhista, ele acaba tendo reflexos fortes no direito previdenciário e vice-versa, né? Sim, e vice-versa. Então, acho que é isso... Sem dúvida, essa ligação do direito do trabalho com o direito previdenciário é uma ligação histórica, na verdade. A gente tem, nesse ponto, se a gente para lembrar que a primeira norma brasileira que trouxe alguma previsão de estabilidade no emprego foi uma norma de previdência privada fechada, que foi a Lei Eloy Chaves, 1923, pensando nos ferroviários, a gente já vê isso. E há discussões que de tempos em tempos voltam aquela velha discussão se a aposentadoria extinguia o contrato de trabalho ou não. Aí, num determinado momento, se estabeleceu que não. Aí, de repente, tem modificação legislativa dizendo que sim. Aí a gente fica, mais uma vez, nessa confusão. As discussões, efetivamente, dos efeitos do contrato de trabalho, quando a gente vai pensar nos benefícios previdenciários, a discussão da conversão da interrupção para a suspensão, né? Há várias questões relacionadas também, todo o sistema da infortunística, todo o sistema dos acidentes do trabalho tem intimamente relacionado à própria disciplina das relações de trabalho. Então, são ramos que têm, sem sombra de dúvida, pontos em comum, muito mais interseções do que afastamentos, mesmo nas características peculiares do direito do trabalho estar calcado no contrato de trabalho, ou seja, com uma característica privatista, embora haja um dirigismo contratual tradicional, e o direito previdenciário, né, que no Brasil hoje é, sem sombra de dúvida, um campo do direito público. Mas eu costumo dizer que é preciso entender que previdência no Brasil, originariamente, era a previdência privada. Quando a gente fala dos antigos institutos, e aí toda a unificação posterior, que é do golpe militar, na criação do INPS, depois transformado no INSS já no governo Collor. Mas perceba o quanto essas interfaces, essas relações são importantes. E por isso, ter a oportunidade de fazer uma live contigo, em que a gente vai interagir justamente nessas oportunidades que surgem das reformas previdenciária e trabalhista e de toda uma disciplina normativa que surge nesse período de pandemia, é algo que estreita ainda mais os nossos laços de ramos comuns de atuação ou de ramos conexos de atuação, mas nesse ponto mostrando mais essas interfaces, essas aproximações. Então, para mim, é um prazer, uma honra, um privilégio poder ministrar, bater esse papo aqui na live. Ministro, Carlos, digo para todos que vão fazer o curso de prática, de Direito e Prática Previdenciária,
que eu também ministro uma aula lá, e temos Sim. a intenção que a professora Jane também já está convidada para dar aula também no meu curso, na parte previdenciária, que a gente tem sempre um apêndice depois da parte processual. Então, sem sombra de dúvida, eu não tenho eu quero deixar sempre o convite a todos e todas que venham ser nossos alunos no SESC, né, em qualquer um dos cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, em Direito e Prática Previdenciária, em Direito Contratual ou qualquer outro dos cursos. É claro que o ideal é você ficar com os melhores, né? É trabalho, é previdência e contratual. Mas não espalhe isso para os outros. Vocês também podem ficar lá nos outros ramos. A gente não tem nenhum problema. Desde que depois vocês terminarem lá, vocês venham para a gente, porque lá vocês vão namorar, mas vão, na verdade, amar e viver com trabalho, previdência e contrato. Professora, Verdade. a palavra é sua para falar das primeiras discussões sobre reformas no campo previdenciário. Bom, como eu estava falando antes, essa interligação, eu diria assim, nós tivemos lá na reforma trabalhista mudanças que repercutiram, por exemplo, trabalho intermitente, uma coisa que repercute, né, no direito previdenciário. Para o custeio, para a forma como é que vai se dar um benefício quando a gente tem a situação do indivíduo fica sem salário, de salário zero, e aí como é que fica o custeio? Perfeito. Bom, excelente bola para levantar. Professora, é com a senhora. E aí agora, com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, uma das questões ligada também à pandemia que mais preocupa é que aquele mês em que o trabalhador não contribuiu pelo menos sobre o mínimo, ele não é computado. Então, nós temos dois problemas. Um problema é o trabalho intermitente, né, que acho que a pessoa não tem, como o senhor falou, não tem garantia de nada, né? Pode ser que no mês ela não receba, pode ser que ela receba R$100, R$300, R$500, e aquele mês só vai ser computado se ela complementar ou se ela agrupar com algum outro mês dentro do mesmo ano para contar como um mês de... Isso não era assim. Independentemente do reflexo previdenciário disso, até a emenda, aquele mês contava. Claro que o valor daquele mês acabava sendo menor, mas o mês em si não era jogado fora, né? E agora, então, tem essa mudança e há uma ilusão de que a pessoa consiga complementar a contribuição. Então, pensa, a pessoa está lá ganhando, sei lá, R$300 naquele determinado mês por causa do trabalho intermitente. E ela vai tirar dos 300 um valor para complementar a contribuição. Isso é impensável, improvável. Na verdade, é algo juridicamente possível, mas faticamente improvável. Para não dizer irreal. Então, às vezes, a gente precisa entender que o sistema de previdência é um sistema que deve tutelar justamente nas situações em que o indivíduo está mais desamparado. E nesses contratos que, por mais que tenha sido feito toda uma campanha, estamos incluindo o bico agora como sistema, na verdade acaba sendo um estímulo a essas relações de trabalho precárias que esvaziam não somente a próxima dos benefícios, mas do outro lado também o próprio custeio da Previdência Social, em que aquele velho princípio da solidariedade parece que é jogado no ralo. O que a senhora acha? Com certeza. Na verdade, é um conjunto de políticas que vem, né, sendo conduzidas para essa linha mais de liberalização, enfim, e de redução da proteção trabalhista e previdenciária. Então, a reforma da Previdência foi um claro resultado disso. E aí, quando o senhor falava dessa ligação do trabalho com o previdenciário, essa semana teve uma decisão do STF sobre o salário maternidade. Exatamente, 7-4. Uma decisão muito importante que precisa aqui registrar o trabalho de uma ex-aluna minha, hoje minha colega, professora na Universidade Federal da Bahia, na área tributária, e também uma conselheira da OAB, assim, de mão cheia, que é a professora Daniela Borges, que fez sustentação oral nesse processo, numa atuação mesmo na tutela jurídica das mulheres. Foi uma coisa muito importante. Essa decisão é importante. Comenta lá, professora. Então, o que o Supremo decidiu?
o Supremo decidiu que o empregador não precisa pagar, não incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Eu achei muito interessante a abordagem que o ministro Barroso fez, dizendo, ele fez uma abordagem jurídica, claro, e isso sempre a gente espera do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, que haja uma abordagem jurídica, né? Então, mas além da abordagem jurídica, ele fez uma abordagem sociológica sobre o trabalho da mulher e o quanto essa tributação poderia eventualmente afastar as mulheres do mercado de trabalho. E então o que o Supremo decidiu? Que não deve incidir contribuição sobre o salário maternidade. Na verdade, mesmo do ponto de vista jurídico, eu sempre critiquei essa incidência porque ela não se adequa ao texto constitucional. A Constituição fala que empregador, empresa, entidade equiparada contribuirá sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. E o salário maternidade é um benefício, não é um rendimento do trabalho. Então era uma distorção. Agora, a pergunta do reflexo. E como é que fica a trabalhadora? Aquele mês vai computar, não vai computar? Para ela, incide ou não incide? E aí vai gerar toda uma outra discussão. O que essa decisão, ela não está falando disso. Ela não tem uma aplicação automática. Pode gerar aí uma consequente discussão, mas ela está falando de outra coisa. Ela está... A causa de pedir era a empresa não quer pagar o tributo sobre a folha que não é salário, né? Isso. Outra coisa é a trabalhadora. E aí não é o inciso 1 do artigo 195, é o inciso 2, que fala da contribuição dos trabalhadores e demais segurados à Previdência. Ponto. Ela só tem uma exceção, não podendo incidir contribuição sobre pensão e aposentadoria. Então, em tese, sobre o salário maternidade da trabalhadora poderá incidir, me parece, né? E lá o artigo 28, ele fala que não se excluem da base de cálculo, ou não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, os benefícios salvo o salário maternidade. Então, conjugando tudo isso, o que o Supremo decidiu, a meu ver, vai se aplicar apenas para as empresas. Isso é do ponto de vista jurídico. Aí vamos para o ponto de vista do mundo real, fático, né? Exatamente. Como é que a empresa vai lançar isso lá na GFIP? E a empregada vai ter que recolher espontaneamente. E como? Nós vamos acabar incidindo na mesma, vamos assim imaginar, situação de sinuca de bico do trabalhador intermitente. Exatamente. Exatamente. Bom, aí a empresa teria que descontar da empregada, mas não está na GFIP. Quer dizer, aquela coisa mais burocrática, prática mesmo. Né? A partir, sei lá, de quando... tem uma outra coisa também que, quando saem essas decisões, acho que o senhor também já deve ter se deparado com isso, em decisões do direito do trabalho, muitas empresas acham que se aplica para todo mundo. Né? Então, agora o Supremo decidiu, mês que vem já... E não é assim, automático. É precedente, importante, repercussão geral, só que se a empresa, se a Receita Federal auditar aquela empresa, vai aplicar. E aí a empresa vai se defender, vai discutir. Obviamente que o judiciário decidiria que não. Mas até que a Receita Federal tenha lá uma portaria, uma resolução, alguma coisa que diga, tá bem, nós não vamos mais cobrar. Vai longe. Esse é um dos fenômenos mais sensacionais do serviço público brasileiro, né? Porque no serviço público brasileiro a portaria manda mais do que a Constituição, a portaria manda mais do que o Supremo. Porque enquanto não tiver... Isso é um resquício de uma visão cartorial que nós temos assim do século XIX e que continua incrustado. Claro que eu posso tentar defender essa mentalidade na questão do indivíduo pensar na ideia do princípio da legalidade, eu só posso se tiver previsão legal específica, mas a gente poderia ter um mundo mais ágil nesse aspecto, principalmente pensando que estamos trabalhando com fonte de subsistência, que é a retribuição, que é o salário, que são os subsídios e outros valores pagos, seja na iniciativa pública ou privada. Isso aí é algo complicadíssimo, digamos assim. Quando eu tive a oportunidade, né, de
eu fiz o mestrado e doutorado no Brasil, mas fiz também o mestrado fora do país. E para eu explicar para o estrangeiro essas coisas que acontecem no país, é um negócio assim surreal. Eles não conseguem entender realmente. Mas siga aí, professora. Não, e aí, então, cada um vai ter que entrar com a ação, movimentar a máquina do judiciário, a União vai pagar custas, vai pagar honorários, enfim, para chegar lá numa coisa que todo mundo já sabe que vai ser assim. Ainda que precisasse de uma portaria, mas que fizesse isso no dia seguinte. Né? Não, vai esperar 2 anos, 3 anos. E quantas discussões, o aviso prévio indenizado, e falando mais uma vez da intersecção trabalhista previdenciária, né? O aviso prévio indenizado é desde todo sempre, e indenização não incide contribuição. Isso. E aí, de repente, vem um decreto que diz, agora incide contribuição. Como assim? Quer dizer... O Brasil é aquele país em que a pessoa quer mudar a natureza jurídica do Instituto por portaria. Então, assim, a gente vive coisas surreais, né? Na parte dessas construções normativas, uma das coisas que a gente viveu aqui nesse período pandêmico, uma pandemia de medidas provisórias, né? E aí tivemos aí a conversão da MP 936 na Lei 14.020, mas a MP 927, que era anterior, que tratava especificamente, entre vários assuntos, de atos unilaterais que o empregador podia fazer para manter emprego e renda, noção do home office, antecipação de férias. Essa não virou lei, não porque a ideia não fosse boa ou porque houvesse uma resistência social ou do mundo jurídico, a aplicação. Não virou lei porque no Brasil as pessoas dão um jeitinho de querer abreviar o processo legislativo, em vez de iniciar projeto de lei, tentam enxertar em projetos de conversão de medida provisória em lei coisas que não eram da medida provisória ou que não tratam da matéria da medida provisória. E nessa inserção, houve aí uma tentativa de ressuscitar regras da medida provisória anterior em caducidade, mas também de dar isenções fiscais. E aí, com essa noção de tudo a ver, né? Fiscal, o governo disse, eu não quero votar esse negócio. Aí foi aquela deixa cair. O indivíduo por um aspecto. E é uma das coisas, professora, queria muito ouvi-la sobre isso, porque, sabe, eu acho que o Brasil tem fenômenos muito interessantes, para não usar outra expressão. Porque toda eleição presidencial, e aqui é muito interessante, da esquerda à direita, do PSOL ao DEM, para pensar assim, da extrema esquerda à extrema direita, todo mundo diz que uma das formas de estimular a atividade produtiva é a desoneração da folha de pagamento. Eu nunca vi um governo dizer que vai fazer a desoneração da folha de pagamento. Eu vejo candidato. Candidato fala isso e é de qualquer canto. Olha, pode ser da esquerda, pode ser da direita. E só no Brasil a gente tem folha de pagamento como hipótese de incidência tributária. Né? A gente podia pensar em outras formas de custeio. O que a senhora acha disso, doutora? Eu acho que toda lógica tributária ela carece de uma certa honestidade. Porque, assim, se cria tributos para determinadas finalidades, depois de criado se usa para outras coisas, daí se cria de novo para aquela finalidade, de novo se usa para outra coisa, e aí acaba perdendo a credibilidade. Vou citar 3 exemplos. Contribuição social sobre o lucro líquido, que foi muito desviada para outras áreas, COFINS, que foi muito desviada para outras áreas, e CPMF, enquanto ela existiu. Então, se criou tributos que tinha talvez por CPMF, o ministro da Saúde para saúde, vai ser para custear a saúde e a gente de fato paga isso. Mas doutora, eu vou ser mais cruel, doutora. A ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro do FGTS e do INPS. Perceba a ideia e perceba, nós estamos aqui, não é no desvio ilícito, não! Sim, institucionalizado. Exatamente, nós temos uma
institucionalização de criação de tributos que tem lá uma finalidade específica, o parto é criar. Depois que criou, aí se modifica tudo. Aí, isso, a história brasileira, né? E as pessoas não têm memória, né? E aí às vezes querem reconstruir a história, dizer que não foi bem assim, sabe? A senhora ainda é jovem, eu que sou um coroa, eu tenho que dizer... Obrigada! Que, de fato, a gente, quando deixa de contar a história e é testemunha da história, a gente vê, olha, doutora, a coisa aqui é muito complicada. E é recente também, né? Se a gente pegar... Eu tenho um livro, professor Pamplona, que diz assim, a Previdência Social de 1923 a 2008, porque o livro foi escrito em 2008. Certo. E o autor, Darcy Ribeiro, tem mais um sobrenome, ele dizia o seguinte, houve desvios da Previdência Social de 1923 até 2008. Mas só porque ele terminou o livro em 2008, porque continuou depois. Estádios foram construídos com dinheiro desviado da Seguridade Social. Então, assim, e aqui essa a gente precisa dizer o seguinte, gente, a nossa pós é de trabalho e de previdenciário, não é de criminal, não. O desvio aqui é um desvio efetivamente autorizado por lei, porque por Congresso Nacional. Que a pessoa cria o tributo para uma determinada finalidade e depois, no processo legislativo, sabe, numa House of Cards brasileira, né, vai e transforma em outras coisas. É a desonestidade que eu falo nesse sentido, justamente, isso, de que perfeito. se cria para uma coisa e aí aplica para outra, e vai fazendo esse jogo. Então, assim, se se falasse honestamente, bom, vamos acabar com a tributação da folha, vamos constituir um outro tributo ou aumentar um tributo, enfim, e pegar esse recurso para cá, então meio que não se deixa acabar pelo medo de não ter depois, porque aí quando vem o discurso do déficit da Previdência, aí já se esqueceu da desoneração, aí se esqueceu que se utilizou esse dinheiro para outras áreas, né? Aí, a senhora falou, vou falar de história, tá vendo? Como eu gosto de previdenciário e de tributário também, é bom de ser nerd, é que eu estudo tudo um pouco. A senhora falou da CPMF, eu vou puxar a anterior IPMF, que teve toda aquela discussão sobre constitucionalidade, e lembre que a ideia da IPMF já foi uma distorção do pensamento de um determinado candidato da presidência que defendia o imposto único. As pessoas brincavam com ele que era o candidato do discurso único, que tudo era do imposto único. E a ideia do imposto único era sobre as transações financeiras, e aí pegaram a ideia, não criaram um único, não, criaram mais um. Aí teve toda a discussão que depois veio estudar na CPMF, e agora se quer ressuscitar também, mais uma vez, e a gente, na boa-fé, na consciência de cidadania, nas melhores intenções que se pavimenta a estrada para o inferno, nós continuamos acreditando nisso, né, doutora? Agora, vamos falar, professor, de oportunidades diante das reformas, né? Perfeito. Olha só, eu brinco, digo muitas vezes nas aulas que o governo gosta de dar dinheiro para advogado. Porque ele cria situações que precisam ser discutidas judicialmente, mas situações muito toscas. Vou dar um exemplo agora. Foi publicado um decreto, há um mês e pouco atrás, decreto 10.410, que alterou o decreto 3.048. E nesse decreto tem várias inconstitucionalidades, quer seja pela forma de fazer isso por decreto, quer seja pelo mérito. Vou citar um exemplo. A emenda constitucional diz assim, que poderão ser excluídas do cálculo as competências, as contribuições que implicarem na redução do valor do benefício, desde que tenha o mínimo de contribuições necessárias para aquele benefício. Uma aposentadoria por idade, ela tem que ter o mínimo de 15 anos. Então, se o 16º ano puxar a média para baixo, deixa fora. Beleza, tranquilo. Até aí tudo bem. Só que aí, vamos pensar na pensão por morte. O homem morreu, a viúva vai pedir a pensão, ela precisa provar 18 contribuições mensais. Então, ela pode pegar as 18 maiores e esquecer tudo o resto.
Só que aí o decreto vem e diz assim, que isso se aplica só às aposentadorias. Que não se restringiu a aplicabilidade dessa regra constitucional, da emenda constitucional. Vai agora, assim, ampliar a quantidade de ações, pedindo a extensão disso para as pessoas com a quebra de isonomia. Até eu, que nem advogado sou, né? Sou juiz há 25 anos, já sei qual vai ser o fundamento desse tipo de demanda. Outra coisa, assim, aqui, o Estado, ele arroga uma competência, uma eficiência que ele não tem, e aí chega no decreto e diz o seguinte, a pessoa pediu um benefício, se ela não juntou todos os documentos necessários, coloque aspas nesse, todos os documentos necessários para aquele benefício, e venha juntar depois, ela não vai receber desde o começo, ela vai receber desde a juntada. Aí vem a pergunta assim, quem vai adivinhar quais são todos os documentos necessários? Porque um servidor pede uma coisa, outro servidor pede outra, existe uma instrução normativa que não é respeitada, então tu fica naquela, tá, mas e agora? O que é esse estudo? Lá vai de novo, o INSS vai pagar a partir da juntada, vamos discutir judicialmente o período para trás, porque não tinha como adivinhar que aquele documento a mais seria. Juntou tudo que está na instrução normativa, que é solenemente ignorada, está lá o parâmetro para dizer a partir dali. Isso sabe aquela obviedade lulante, né? Que Nelson Rodrigues falava, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Eu costumo dizer às vezes para meus alunos, gente, desculpe falar o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Na verdade, normalmente não enxergam. Eu enxergo. Então, aqui no previdenciário, professor, eu vejo assim, a reforma trouxe grandes oportunidades. Parte delas são por ineficiência do Estado, ou arrogância do Estado, de achar que ele está com essa bola toda, ele não está com essa bola toda. Que ele faz as coisas certinho, ele não faz. Infelizmente não faz. Agora, outra parte está realmente numa mudança de regras, e aí eu acho engraçado, às vezes o cliente pergunta assim, quando eu vou conseguir me aposentar? E aí eu começo, pois então, né? Vamos lá, então vamos fazer o cálculo daqui, o cálculo de lá, porque tem essa possibilidade, tem aquela possibilidade, vai para... Ou seja, virou um trabalho extremamente qualificado, calcular uma aposentadoria, projetar, pensar nas hipóteses, aplicar as regras de transição. Então, nós temos no previdenciário grandes oportunidades para que o advogado possa trazer o melhor direito para o seu cliente, para o segurado da Previdência. Quer seja por ineficiência do Estado, quer seja pela complexidade das normas mais recentes. Mas me diga aí, professor, e no trabalho... Eu falo, mas ó, só para dar uma complementada, como cidadão, às vezes eu fico e eu digo assim, eu sou juiz, sou servidor público, mas como cidadão, eu fico me dizendo, meu Deus, que esse não é um país sério, doutor. E eu digo assim, ó, a senhora quer chorar comigo para atender a minha situação? Eu comecei a recolher ainda na vigência da Constituição de 69. Ou seja, eu comecei a recolher com 12 anos de idade. Virei servidor. Vamos calcular essa sua aposentadoria depois. Não, doutora, eu não acredito que eu vá me aposentar, não. Sabe por quê? Porque eu, com 12 anos de idade, comecei a recolher. Virei servidor público, fui aprovado, concurso público, fui aprovado no meu lugar, tomei posse com 19 anos. Virei juiz com 23. E aí o que acontece? Quando eu virei juiz, a aposentadoria do magistrado era com 30 anos de contribuição. O que é que acontece? Peguei a emenda 20, peguei as emendas 41. Hoje eu tenho 48 anos, tenho 36 anos de contribuição comprovada Previdência Social e não vou me aposentar tão cedo, doutora, porque quando eu entrei no sistema... Aos 60. Doutora, aos 60, doutora, já fiz a conta aqui. Aos 60. Eu estou com 48. Quando eu chegar aos 60, tem outra reforma previdenciária e ainda vão me pegar no caminho. Sabe, gato escaldado tem medo de água fria, doutora. E aí eu posso dizer, por isso que é importante o pessoal fazer
um curso de pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária. Por quê? Porque eu fico brincando, usando uma expressão do direito civil, boa parte das regras do direito previdenciário brasileiro parece que são regras rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Por quê? Porque eu vou lhe dizer de cara que eu não acredito que com 60 eu me aposento. Eu acho que eu vou ter que ficar até morrer ou até a expulsória. E se a expulsória for aumentada aí, era 70, aumentou para 75, já falam para aumentar para 80, é capaz que eu vou ter que viver a vida toda aí na magistratura, o que é uma honra, é um prazer, é um privilégio, mas eu preciso dizer que a regra do jogo não era assim. E aí, o que é que eu... Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso professor José Afonso D'Alegrado Neto, lá. Olha, que legal, que prazer. Figura, grande advogado, pessoa... A doutora, depois a senhora deu uma olhada numa audiência simulada que nós fizemos, está lá no meu canal no YouTube, e eu era o reclamante e D'Alegrado era meu advogado. Eu nunca vi um advogado ter que se morder tanto para não rir do patrocinador. Foi bem divertido. Mas, falando aqui agora, no modo que a senhora suscitou, nós temos também uma oportunidade de ouro de estar trabalhando e aprofundando a disciplina jurídica das relações de trabalho no Brasil. Desde a reforma trabalhista, a Lei 13467, nós passamos por um período assim, de que o direito do trabalho estava meio escanteado, meio desprestigiado. A gente faltava e ouvia aquele velho discurso de, olha, vamos aí acabar, revogar a CLT, acabar com o seu trabalho. Gente, o que é que acontece? A pandemia vou usar uma expressão do meu tempo, deu um cavalo de pau, deu uma guinada de 180 graus. Por quê? Porque foi só a lei da pandemia trazer a previsão específica de que, olha, a falta para em quarentena, isolamento não é falta injustificada. Já voltamos a explicar a diferença de suspensão e interrupção, quando é que o INSS vai entrar, e a gente teve uma verdadeira pandemia de medidas provisórias. E se a senhora me permite falar quase com um sorriso irônico, eu vi muita gente que dizia que era para revogar a CLT, falando, olha, temos que aplicar o artigo 486 da CLT, temos que aplicar o 501 e 502, ou seja, aquela situação era velha, era desatualizada, era fascista, só enquanto o discurso político servia. E nós vimos aí uma retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho. E eu estou usando a expressão genérica porque é tanto para o direito material quanto para o direito processual. Nós tivemos aí pelo menos 5 grandes medidas provisórias com reflexos diretos nas relações de trabalho, a MP 927, essa que caducou, a MP 936, que virou a Lei 14.020, né? E tivemos também as MPs 944, 945, 946, que ainda estão no processo de conversão. E olha, é interessantíssimo compreender essa matéria, porque, olha, só os efeitos jurídicos. A senhora falou que o governo parece que gosta de dar dinheiro para o advogado na área previdenciária. Eu não tenho a menor dúvida, doutora, que os efeitos da MP 927, da sua caducidade, vão ensejar uma quantidade enorme de ações na Justiça do Trabalho. E, nesse ponto, é preciso compreender que é também o momento de um aprofundamento num curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, porque nós temos aí todo um universo nas discussões. Só para falar, como a senhora pincelou alguma coisa, também, só a discussão do home office, só a discussão do teletrabalho, dessa inclusão do teletrabalho, e o indivíduo dizer, olha, é possível que o cara que tem teletrabalho tenhamos lá um controle de jornada, porque ele tinha anteriormente, e aí os efeitos disso para a relação de emprego. Por quê? Porque, doutora, estou em home office e estou trabalhando muito mais do que trabalhava quando não estava. Por quê? Porque eu não tenho mais o deslocamento. Eu sento aqui no computador, passo o dia todo ou gravando aula, ou despachando processo, ou fazendo... E todo mundo que está nas suas atividades burocráticas, que o seja, está produzindo muito mais.
eu vejo os meus servidores lá da Justiça do Trabalho produzindo muito mais hoje em home office do que produziam lá. A quantidade de despachos que eu tenho que apreciar é impressionante. E eu estou falando de um lugar que tem o cumprimento regular das regras trabalhistas, das normas trabalhistas de segurança, de saúde, de limitação de jornada. Mas perceba, nesse universo em que nós temos resquícios de Casagrande e Senzala, do indivíduo que diz lá, eu mando porque eu sou o dono, né? Nós temos aí essa postura autoritária, muitas vezes reforçada por comportamentos políticos. Olha, nós temos aí um universo enorme para discutir questões trabalhistas. E aí eu digo mais, trabalho e processo do trabalho. Porque assim que entramos na pandemia, digamos assim, eu me senti, sabe, foi a minha praia. Porque, de repente, as pessoas queriam discutir teoria da imprevisão na Justiça do Trabalho para acordos judiciais. Aí eu fiz mais de 250 lives, doutora, nesse período, e muitas delas foram justamente dessas interfaces do direito civil com o direito do trabalho para explicar, porque as pessoas, nesse ponto, não tinham uma base aí para compreender, porque estudaram direito civil há muito tempo, ou por concurso, ou para se formar, e aí precisavam esse resgate, às vezes pelas próprias distorções sobre isso. E nesse momento, falando novamente aí da audiência simulada, porque na verdade a audiência telepresencial, a Justiça do Trabalho toma o protagonismo efetivamente desse novo normal, dessa construção de novas formas. Nós temos aí um rito trabalhista emergencial, que a gente está aplicando na prática o CPC no processo de trabalho ordinário. E isso aqui é algo que a gente precisa compreender bem essa matéria e verificar justamente as novas questões. Como é que a gente garante comunicabilidade de testemunhas? Como é que a gente discute efetivamente determinadas matérias num processo em que eu não tenho contato presencial? Tem sido, sabe, um aprendizado. E eu tenho feito, inclusive, convidado os meus alunos da pós-graduação e também alunos de todo o país, manda uma mensagem inbox no meu Instagram, eu mando o link, vou assistir a audiência comigo como juiz. Né? Eu tenho feito audiências porque as pessoas precisam aprender isso. E isso na pós a gente faz. Só para dar uma resposta que o pessoal está escrevendo, eu dou aula assim na pós de previdenciário da doutora Jane. Eu já ia falar. Nova coordenadora do Direito e Prática Previdenciária do SES. Eu ministro aula lá e ela ministra também aula no meu curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Ainda tem a pós de direito contratual também, viu, gente? Não feche os olhos para ela, porque é um xodózinho meu. Então, nós temos aí um universo enorme. Né? Aí o pessoal perguntando se a senhora vai dar algum curso sobre reforma previdenciária. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que toda a reforma previdenciária está no curso de pós-graduação da doutora Jane. Tá ou não tá, doutora Jane? A palavra é sua. Eu queria comentar só que alguém falou aqui da advocacia artesanal, tanto a previdenciária quanto a trabalhista são advocacias muito artesanais. Claro que nós temos, eventualmente, produção em série, situações que se repetem. No previdenciário, por exemplo, nós temos revisões de benefícios que são matéria de direito, que depende apenas de cálculo. Mas o essencial é fato, é individual. E isso é uma característica comum do direito do trabalho do previdenciário. Por isso que o estudo é sempre muito importante, a pós vai estar super atualizada, inclusive o pessoal do SERS, eu agora que estou convivendo com a coordenação, como coordenadora, com a coordenação geral das pós-graduações, eu pude ver assim, pessoal super atento se a aula está atualizada, saiu um decreto, mudou alguma coisa, não mudou, precisa regravar. Então, a preocupação realmente de que o aluno receba uma matéria bem atualizada, bem colocada, enfim, recente. Claro que a gente precisa ser meio ninja para fazer isso, né, professor? Porque sai uma decisão essa semana... Mais profundos, abrangentes e atualizados.
para fazer isso, a gente tem que rebolar, porque às vezes eu gravei a aula, tenho que regravar por causa de uma... Na semana seguinte. Posteriormente, a gente tem que ficar acompanhando tudo. Eu sempre digo para os alunos, ó, gente, o curso é online, é na plataforma acadêmica, mas digo, pode mandar mensagem, inbox no Instagram, se tiver alguma coisa, que a gente resolve, porque às vezes pode passar, mas a gente tem uma preocupação paranoica para não passar nada, né? Então você tem sempre o curso mais atualizado. Essa é a ideia mesmo. E eu estava dizendo assim, essa semana, essa decisão do salário e maternidade, eu gravei na semana passada a aula, e eu dizia assim, o Supremo começou a julgar, tá assim a votação, aí agora, mas 3 dias depois, né, mas é isso, assim, então, essa preocupação o pessoal sempre tem, né, eu pude perceber isso agora convivendo, acho isso muito legal. Eu já era professora há muitos anos, né, o Guilherme, a gente já se conhece há muito tempo, então eu já dava muita aula no CERS, mas agora como coordenadora, mais ajudando assim a decidir se precisa, não precisa, enfim, pude ver assim da preocupação realmente do pessoal com relação a isso. Então, acho muito, muito legal eles terem essa preocupação e se tem com o previdenciário, devem ter com o trabalho, devem ter com todas, né? Então, aqui na área que a gente está mais conversando aqui, eu sei que o senhor coordena a outra pós de contratual também, né? Mas a gente está aqui falando mais do trabalho mesmo, né? Enfim, então é o que nosso tema afim, vamos dizer assim, né? Que nos aproxima, né? E eu começava dizendo até que nós temos uma ligação de algo que é do direito privado com algo que é do direito público, né? Duas áreas, mas os reflexos, né? E até eu estava lembrando, professor, que quando eu dei aula de direito do trabalho, eu sempre falava assim, não é porque é direito privado que não tem a incidência de normas públicas. E realmente, muitos empregadores têm uma ideia assim, é meu, aqui quem manda sou eu e eu faço como eu quero. E aí vem uma lei que diz assim, não, você precisa ter normas de segurança, você precisa respeitar isso, aquilo, saúde pública e assim por diante, né? Então, e que é um tema que eu vou trabalhar, inclusive, no mestrado, que é o meio ambiente do trabalho, né? Então, é uma área bem importante, assim, para a gente estudar, porque ela tem muitos reflexos trabalhistas e previdenciários. Um acidente de trabalho, ele vai gerar tributação a mais, ele pode gerar responsabilidade, ele pode gerar fundo de garantia que tem que pagar, enfim, tem várias consequências à estabilidade e que acidente de trabalho está caracterizado na lei previdenciária, só que os reflexos maiores são trabalhistas. Estão no contrato, exatamente. Exatamente. Sem falar nos aspectos de responsabilidade civil, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, da possibilidade do reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva, com base no parágrafo único do 927 do Código Civil. Ou seja, esse é um tema que é muito minha praia, porque aí, da Alegrave Testemunha, eu fui a primeira pessoa no país que publicou o texto, ainda na vacatio legis do Código Civil de 2002, sobre essa possibilidade. E o Supremo veio a reconhecer, 17 anos depois, em 2019, e é algo que é preciso estar efetivamente antenado. A aula que eu dou, inclusive, na pós de prática de Direito e Prática Previdenciária do SES, eu trato desse tema justamente porque é algo que é uma interface importantíssima para a compreensão do profissional do direito. E aí a gente tem realmente muitas outras questões que podem ser abordadas, mas o tempo já está chegando aqui ao final. Se esgotando. A gente sabe que o Instagram é cruel nesse ponto, a gente cai. Então, eu quero, na verdade, dizer, convidar, convocar, né, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Tem aí um fã-clube da professora Jane aí, todo mundo querendo saber onde é o curso da professora Jane. É no SES, é no curso de pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária do SES. Procure aí, vai ser um prazer tê-los como os nossos alunos. E aí, o que é que eu quero dizer a cada um? Conheça, entra lá no site do SES, verifique os cursos, vejam aqueles que estão mais próximos da sua área de atuação, da sua área de pesquisa, da sua área de interesse.
Pode pegar qualquer um desses cursos, você vai estar muito bem servido, embora nós, modéstia à parte, recomendamos os melhores, que são os cursos de Direito e Prática Previdenciária, de Direito e Processo de Trabalho e o de Direito Contratual também, não é mesmo, professora? Tá certo. Professor Pamplona, foi uma alegria imensa, né? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelas suas publicações, pelas suas aulas, e dizer que passou rapidinho, né? Essa é uma hora. Temos que repetir isso, porque acho que tem muitas mesmo interfaces, né? E talvez aí daqui uns 2, 3 meses a gente possa fazer uma nova live e até repercutir essas novidades que vão surgindo, porque todos os reflexos da pandemia vão acontecendo ainda ao longo do tempo. Então, desejar aí um ótimo final de semana para o colega, reiterar aqui o convite para o pessoal entrar lá no site, conhecer os cursos, e também eu me coloco à disposição, tendo alguma dúvida, alguma coisa, e toda a equipe é muito atenciosa, então podem saber que vocês terão um excelente atendimento nas demandas que vocês precisarem. Um grande abraço. É isso aí. Quero mandar um abraço a todos e todas, né? Para aqueles que são pai, um bom dia, um feliz Dia dos Pais amanhã, e dizer a todos e todas, essa live eu vou deixar gravada aqui no IGTV, vou fazer o download, vou botar lá no canal do YouTube, então veja, reveja, se aprofunde. Esse é um período. O nosso tema foi reformas e oportunidades. Nós passamos por diversas reformas. Então você tem aí uma oportunidade de ouro para se atualizar, aprofundar e ampliar o seu campo de visão. A gente vai ser, sem sombra de dúvida, seu aliado nessa sua missão. É isso aí, professora. Um grande abraço para a senhora. Obrigada. Espero que tenha a oportunidade, no pós-pandemia, de se conhecer pessoalmente, porque a gente só fala virtualmente, tudo hoje é nesse mundo virtual, mas eu espero que a gente possa